Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, seu programa diário. Nós estamos aqui no YouTube de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, refletindo, aprendendo, ensinando a Bíblia Sagrada para você colocar em prática na sua vida. Portanto, se você não é inscrito no nosso canal, já faz a sua inscrição aqui agora e acione o sininho das notificações. Vou te pedir somente isso hoje. Fazer a inscrição e acionar o sininho das notificações. E desde já, é um prazer ter você aqui no Acordando para o Propósito, porque certamente você não é apenas um ouvinte. Eu digo que você que está aqui, você é um aluno que recebe da Bíblia Sagrada, através da pessoa que está aqui, que sou eu, as instruções que mudam a sua vida, as instruções que vão trazer aí nutrição e estabilidade em várias áreas da sua vida. Nesse mês de novembro, o assunto está sendo saúde. Ontem nós falamos aqui de maneira muito séria acerca de você visualizar o seu corpo e ver se o seu corpo está refletindo e expressando algo que glorifique a Deus. E hoje eu quero fazer você sair do lugar literalmente. Sair do lugar literalmente para poder começar a fazer alguma coisa. Talvez você está acompanhando Acordando para o Propósito, você está acompanhando lá o nosso Instagram, que às vezes lá nós falamos também sobre aquilo que nós estamos discorrendo aqui. Se você ainda não me segue no Instagram, @Edvanei Fernandes. Se você também quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp para receber diariamente os links do Acordando para o Propósito, aqui embaixo tem um link que você pode entrar no grupo, se assim você desejar. Vai ser um prazer ter você lá também. E aí a gente falou sobre isso, e aí você, de repente, está assim, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não estou fazendo exercício, nem tenho esse hábito. Na verdade, passei bom tempo da minha vida e nem sequer me preocupei com isso. Ok? Seja bem-vindo ao clube de muitas pessoas que talvez também estejam aqui acompanhando e estejam na mesma situação. E um dia eu também estive dessa forma. Sabe por causa de quê? Quando nós não trabalhamos, não organizamos a nossa agenda e incluímos nela diariamente aquilo que é necessário para cuidar do nosso corpo, nós automatizamos algumas atitudes e, por sinal, nós nos esquecemos de fazer aquilo que é essencial para nossas vidas. Às vezes, orar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ter comunhão com as pessoas da casa e fazer exercício. São muitas coisas que nós devemos ter como prioridade em nossas vidas e precisamos colocar em prática. E hoje eu quero aqui dizer algo interessante para você. Você de repente fala assim, pastor, mas como é que eu vou fazer? Eu vou entrar na academia? Eu estou sem dinheiro para entrar na academia. Eu não consigo correr. Pastor, eu não consigo fazer tal exercício. Ok. Isso geralmente são as falas de pessoas que resolvem dar desculpas ao invés de praticarem ações. Pessoas que escolhem dar desculpas ao invés de praticar e desenvolver ações que vão levar ela a um resultado melhor para a sua saúde, principalmente para a saúde do corpo. Eu vou contar aqui para você algo interessante. Quando eu me casei no ano de 2011, eu confesso para você que eu vinha numa sequência de vida, eu ainda estava num processo, né, de conversão. Eu vinha numa sequência de vida que os hábitos saudáveis estavam passando longe da minha vida. Quando eu me casei, veio ali um alerta em relação a isso, porque eu estava constituindo um casamento, queria constituir uma família, e eu falei, preciso cuidar da saúde. Só que os primeiros anos do meu casamento, eles foram péssimos nessa situação. Nós nos alimentávamos de uma maneira muito errada. Nós comprávamos coisas para a nossa casa que não favoreciam a saúde do corpo.
E o que aconteceu? Eu acabei ganhando muito peso. E eu digo que isso não foi por conta do casamento, isso foi por conta do desleixo com aquilo que eu deveria administrar. E aí, no ano de 2014, quando minha esposa estava grávida, eu comecei novamente a reacender essa ideia sobre a vida saudável, porque eu estava prestes a ser pai. E quando a minha filha nasceu em 2015, eu já tinha toda uma consciência disso, né? Ali na minha adolescência, eu praticava esportes e tinha uma vida ativa em relação a isso. E aí, quando a minha filha nasceu em 2015, eu dei um choque na minha vida em relação a isso. O fato é que de 2015 a 2019, mais ou menos, eu tive muitas oscilações nessa área do exercício físico, muitas coisas relacionadas ao cuidado, com alimentação. E aí, você sabe que depois desse ano de 2019, na sequência, nós tivemos a pandemia. Então, veja, juntou todo esse processo de aprendizado sobre a ideia de cuidar do corpo, ao nascimento da minha filha, teve um fator também relacionado à morte da minha mãe, que foi ocasionado por questões que envolveram também a falta de cuidado com o corpo, falta de cuidado com a alimentação. Então, imagina, eu literalmente passei por uma faculdade do que não fazer com o corpo em relação àquilo que eu deveria ter como prática de vida. E aí foi quando veio o período da pandemia, e ali no período da pandemia eu juntei todos aqueles 4 anos aproximadamente que eu fiquei nesse processo de oscilação e resolvi que eu ia mudar de uma vez por todas, porque eu passei a estudar um pouco mais essas áreas e entendi que o conhecimento, quando nós obtemos o conhecimento, ele de fato gera uma libertação, no sentido daquilo que nós passamos a ter de consciência. E aí, após nós sermos libertos pelo conhecimento, nós precisamos tomar ações. E quando eu decidi por esse estilo de vida, eu passei uma literal vergonha. Lembra que eu falei sobre a vergonha de você olhar o seu corpo e assumir que o seu corpo está de uma forma que não glorifica a Deus? Pois é, nós precisamos, às vezes, ter um senso de autocrítica em relação a isso. E eu lembro que eu pensei, bom, se eu não consigo correr, se eu ainda tenho dificuldade de fazer alguns movimentos que pessoas que estão mais condicionadas podem fazer, eu não vou ficar parado por causa disso. Então eu vou começar andando. Eu vou começar andando. Foi isso que eu decidi fazer. E qual foi a vergonha que eu passei? A vergonha foi porque quando eu fui começar a fazer caminhadas, eu verifiquei que tinha algumas pessoas que ela, no mínimo, tinha o dobro da minha idade. E elas estavam correndo. E aí você acha que eu olhei isso como um fator de eu parar o que eu tinha começado? Não. Olhei como um fator de meta. Olha, se tem pessoas que têm quase o dobro da minha idade, ou pelo menos o dobro da minha idade, e elas estão correndo, eu também posso. Mas para um dia eu correr, primeiro eu preciso andar. E talvez você precisa começar a andar, a caminhar. A caminhada, ela te tira de um estágio de sedentarismo, por exemplo, se você fizer isso pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos em cada dia desses, você já vai sair de um estágio de sedentarismo, mas você precisa evoluir. A caminhada é um bom início para cuidar do corpo, mas é apenas um início, porque você precisa ter alguns outros tipos de movimentação, aquilo que hoje as pessoas chamam de cardio, são exercícios que vão pedir mais do seu esforço, que vão metabolizar melhor o teu organismo e aquilo que tudo que diz respeito ao funcionamento do teu corpo necessita de oxigenar, de mover, de movimentar, enfim. E aí, eu queria ler aqui para você Mateus, capítulo 4, versículo número 23. Diz assim: Jesus foi por toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Em outras versões, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando, anunciando as boas novas, curando enfermos. Sabe por causa de que eu estou falando isso para você? Você acha que nesse período Jesus andava pela Galileia o quê? De carro? Não. Jesus, ele literalmente percorria a pé a Galileia. No ano de 2023, eu estive nessa região da Galileia, eu posso dizer para você, é uma região muito grande, muito extensa, com muitas localidades. E se a Bíblia está dizendo que Jesus ele percorria toda a Galileia, que ele ia por toda a Galileia ensinando, eu passei a entender algo interessante. O ministério de Jesus era um ministério de alguém que possuía um condicionamento físico. Jesus ele nos dá exemplo tanto de movimentação em relação ao corpo, tanto de descanso. E aí, o que eu entendo com isso? O corpo precisa de algumas coisas interessantes que, ao momento em que nós passamos a dar prioridade para isso, nós vamos alcançando resultado no corpo. E o que hoje eu estou trazendo para você, e amanhã vai ter mais, é o seguinte: comece a andar, pelo menos comece a andar. Isso é, a fazer algum tipo de exercício físico. Eu diria que a caminhada, isso pode ser contrariado, inclusive, por especialistas, mas estou falando aqui como leigo e até vendo o resultado que a caminhada dá. Eu diria que a caminhada é uma atividade física. Atividade física. O exercício, eu entendo que o exercício ele requer um pouco mais de carga, um pouco mais de esforço. Então, a caminhada é uma atividade física. Então, comece a fazer uma atividade física, evolua para um exercício físico, faça igual eu fiz. Você pode ir ao médico, fazer uma consulta para poder ver se está tudo certo. Começa fazendo caminhada, caminha durante um tempo, ok? 1 mês, 2 meses. Depois comece a fazer pequenos trotes em alguns trechos do percurso. Depois comece a aumentar o tempo que você corre nesse percurso de caminhada, até que você consiga correr 10 minutos, 15 minutos, ok? 1 quilômetro, 2 quilômetros, vai intervalando até você conseguir evoluir. Então, olha só, você acha que Jesus não tinha condicionamento físico? Ele percorria toda a Judéia ensinando e pregando sobre as boas novas. Quer dizer, o que você pode aprender com isso? Se você não andar para poder fazer um exercício físico, tenha certeza, você não vai conseguir percorrer lugares, desenvolver o propósito da sua vida, se você não tiver condicionamento físico. Você pode mitigar o resultado gerado pelo teu ministério porque você não tem condicionamento físico. Então, veja, hoje eu estou dando aqui uma dica para você. Comece a caminhar, comece a se locomover, comece a gerar um esforço físico que vai elevar a tua saúde do corpo. E aí, onde você mora? Será que você pode fazer igual a Jesus? De repente você mora aqui, vou usar aqui um bairro do Rio de Janeiro. De repente você mora aí em Copacabana, por exemplo. Será que dá para dizer aí o seu nome e falar assim, e fulano percorria toda a Copacabana, toda a região da Zona Sul, caminhando, ensinando a palavra, pregando as boas novas. Será que você se desafiaria a andar? Você que está aqui no Rio, você tem lugares de praia, tem lugares de parque. Talvez você tenha até um espaço aí onde você mora, no teu condomínio. Comece. Talvez vai ser o início de uma mudança que vai transformar não só o teu corpo, mas a tua saúde como um todo. Se você quer mais uma dica sobre o que você faz para cuidar do teu corpo, amanhã, aqui no Acordando para o Propósito, eu te espero, porque certamente os ensinos aqui são por vias práticas. E se você praticar, você vai encontrar uma mudança substancial na tua vida. Levanta aí do sofá, levanta da cama, acorde para o propósito
vai dar uma caminhada aí, tá bom? Você que me acompanha lá no Instagram, você vai ver. Estou sempre fazendo alguma coisa, sempre com regularidade, indo para academia, fazendo a corrida, fazendo a musculação, porque precisa ter sustento nesse corpo para que a gente possa também cumprir o nosso propósito aqui na Terra, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida e amanhã eu te espero aqui no Acordando para o Propósito. Forte abraço!